Galera, bom dia. O conteúdo de hoje é a Primeira Guerra. Primeiro, que ela não era chamada de Primeira Guerra, como vocês viram no vídeo, né? Era a Grande Guerra, porque ninguém sabia quando ela ia terminar, o que ia acontecer. A gente percebe que muita gente foi incentivada a participar da guerra, muita gente usou essa ideia do patriotismo, né, etc. Não sabiam ao fundo o que ia acontecer e quanto tempo iriam demorar. Detalhe, por acharem que todo país tinha muita tecnologia, eles achavam que terminavam a guerra muito rápido. O que aconteceu totalmente o contrário, durou 4 anos. Eu destaquei coraçãozinhos aí, ó, nessa página 41. A política de formação de aliança, ela merece muita atenção. A UVA já cobrou quem ia compor essas tríplices entente aliança, então vocês têm que dar uma olhadinha a fundo sobre elas, tá bom? Tríplice aliança tem aí a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, né? E a tríplice entente começa, então, com quem? Com a participação da França, a Grã-Bretanha, a Rússia, e depois mais países vão se associar. De início é isso. Mas tem que olhar esse contexto ali inicial da Belle Époque, né? Aquele período em que, devido à segunda Revolução Industrial, havia muita construção, muita invenção que mudava o cotidiano, o dia a dia das cidades, né? O trem da primeira Revolução Industrial agora passa a ser um trem utilizado para levar a pessoa para o trabalho, etc. Na primeira Revolução Industrial, ele era mais usado para carregar a matéria-prima. É a corrida armamentista, que todo país vai querer se armar. Vocês já viram isso ao longo do vídeo que eu mandei para vocês. Continuando aqui, as causas principais apontadas, esse nacionalismo exacerbado, muita atenção com isso. São esses movimentos que foi explicado no vídeo, que deram origem à crise dos Balcãs, né? O revanchismo francês, o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Esses, sim, causa a Primeira Guerra Mundial, ok? A morte do Francisco Ferdinando é considerado o estopim, vocês viram isso no vídeo. Aqui mostra nessa imagem, né, a morte ou a prisão do Gravelho Príncipe, que foi acusado, né, de ter executado o tiro. E aí os 4 anos de destruição, que geralmente o que se cobra dele é que foi guerra de trincheira, tá? Ok? Aqui é um convite dos britânicos, tá? Convidando as pessoas para a guerra, lembrando que eram da mesma família, tanto o imperador do britânico, o imperador alemão e o imperador russo, tá? Todos pertenciam à mesma família. É bom e muito importante que você faça uma leitura desse mapa, tá? Essa leitura desse mapa, quem compunha, né, as tríplices, tá? E depois a gente vem para o fronte de guerra, a guerra de trincheira, tá? Destaque aqui, uma guerra de 2 séculos, né? Inaugurava aquele período de você produzir máquinas da morte. Como foram utilizado o animal, existe até um filme que foi indicado já no vídeo que eu mandei para vocês sobre a utilização dos animais, tanto o cachorro quanto o cavalo, né? Tem algumas imagens já no meu Instagram de outras pessoas sobre a utilização do cavalo, os homens fazendo, colocando-se em pé em forma de... Tem uma imagem no meu Instagram que são os homens formando, né, a posição deles, a cabeça de um cavalo, tá? Para mostrar a importância, quantos cavalos morreram, etc. E aí o uso da fumaça, eu já peço um destaque aqui, porque a gente já vai falar sobre o uso de armas químicas, né? A gente merece um coraçãozinho aí de destaque e as máscaras já utilizadas de proteção, tá bom? Mulheres no fronte de guerra, é interessante uma leitura, a participação da mulher nessa guerra. Observem uma coisa. O livro, ele está trazendo a informação de que a mulher não era muito valorizada, que a mulher seguiu mesmo após a Primeira Guerra Mundial sem tanta importância. E aí eu vou discordar do livro no seguinte quesito. Foi durante a participação dessa mulher na Primeira Guerra Mundial, foi devido à participação dessa mulher, tanto em alguns frontes de guerra, por exemplo, como na Rússia, como na falta do homem, porque a maioria dos homens foram para a guerra. Então, a importância da mulher. Se a maioria dos homens foram convocados para a guerra, quem vai produzir arma, quem vai cuidar dos lares, quem vai trabalhar com mão de obra nas empresas, vai ser ela, nas indústrias, vai ser a mulher, principalmente na indústria bélica, do armamento. Aí uma imagem do lado. E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque é a partir dessa importância da mulher que vão surgir alguns movimentos, a continuação de alguns movimentos pelo pedido da questão do voto, da mulher poder votar, principalmente na Inglaterra, tá? Nos Estados Unidos também, depois da importância que a mulher teve, né, para suprir essa mão de obra do homem que estava na guerra, ok?
Adiante, a gente vai ver 2 pontos importantes. A uva já cobrou os 14 pontos de Wilson, então você vai destacar os 14 pontos de Wilson, tá? Que em maioria foram reportados para o Tratado de Versalhes. A uva tem uma questão cativa perguntando sobre o que foi o Tratado de Versalhes. E ainda que a nível de curiosidade não tenha sido o primeiro tratado a encerrar guerras, como a importância dele é maior na Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes ele é muito importante e muito cobrado, tanto na UVA quanto no Enem. Ele põe fim à Primeira Guerra Mundial e olha só a importância. Ele não só põe fim à Primeira Guerra Mundial, como ele é a causa da Segunda Guerra, porque é só Hitler começar a descobrir e dar início à Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai observar também aqui a Europa após a Primeira Guerra Mundial, o surgimento de outros países, então isso é muito importante. Para essa página toda eu quero que você destaque e aprofunde uma leitura, ok? Então as orientações do livro estão destacadas aqui, ok? Beijos.